Bom dia! Nova aula, pronto, ok. Então, continuamos no inteiros, a gente abandonou o inteiros um tempinho. Tem bastante teoremas para demonstrar, a ideia de trabalhar nesses. Eu não vi quase nada de inteiros no Zulip, frustração, mas a gente introduziu nossa versão 4, onde a gente conseguiu... Qual foi a versão 4 no final das contas? Adicionamos no que a gente já tinha como axioma que o zero é diferente de 1. E a partir disso, conseguimos como teorema grande descoberta o 1 é positivo. E foi um dos objetivos que deixei para vocês, era definir essas coisas, demonstrar propriedades. Eu acho que ninguém, na verdade alguém definiu algo aqui, acho que não vi algo sobre isso, mas a gente viu umas tentativas de min e max, ou estou sendo enganado? Estou sendo enganado. O que a gente viu em min e max ainda era sobre indução e recursão, era as min e max nos naturais. Vocês abandonaram os teiros completamente. Coisa ruim, e eu não vou eu não vou resolver esse homework. Eu vou considerar que todo mundo fez isso, infelizmente, e na prova vai ser cobrado toda essa coisa também. Quero só destacar algo. Primeiramente, de fato, eu consigo definir essas coisas, não preciso nenhuma dessas como primitivas. Ok, vamos lá. Para definir essa, não vou escrever a definição em todo detalhe, mas a ideia é aproveitar casos, ok? Vou definir essa por casos e eu vou falar, ok, caso, sei lá, o x é positivo, vai ser essa coisa, caso x é negativo, vai ser tal, caso x é zero, vai ser tal. E talvez esses três casos você possa até economizar para escrever com 2. Não preciso algo aqui para minha especificação, no final das contas, definindo uma função, na maneira que define funções em geral. Se eu sei o que essas coisas significam, que isso é importante, se eu já sei o que essas coisas significam, então essa coisa vai compilar e vai acabar definindo essa definição. Então, espero que é muito óbvio agora como definir esse valor absoluto, ou módulo como é chamado. E sobre o min, a grande coisa, a grande pegadinha, era decidir qual o tipo do min. Então, vou consultar agora pelo buraco que tenho lá, parece que é uma coisa na área, então eu queria consultar ideias, qual seria o tipo do min. Se a gente responder no min, sobre o max, o trabalho vai ser o dual, então não precisamos se preocupar muito com isso. Alguém que gostaria de dar um palpite sobre o tipo do min? Ok, tem palpites. Vamos lá. Mike. Muito bem. Alguém que gostaria de dar a mesma resposta e queria logo assumir isso? Tinha várias mãos. Ok, tem os apoios. Alguém que quer brigar com isso? Tem uma briga ou não? Não. Ok. Tem uma briga. Ok. Se o tipo dessa coisa era para ser isso, significa que o min é uma função que, dado qualquer conjunto de inteiros, ela vai responder com um inteiro. Alguém poderia imaginar algum problema aqui? Alguma entrada? Letícia? Não. Era mão ou não? Era? Sim, fale, qual é? Isso não vale para o conjunto de todos os inteiros. Eu quero... Não. Quero você escolher uma problemática entrada. Qual seria? Problemática entrada, você precisa escolher um habitante aqui, onde você considera que o min vai ter um problema. Qual seria um habitante do domínio do min que causaria problemas para essa chamada função? Dá para entender o que eu estou cobrando? Ou não? Ou é estranho? O conjunto vazio. Ok, se eu dar o conjunto vazio, quem mais ia dar esse conjunto? Ok, o conjunto vazio tem um problema. Quem é o mínimo do vazio? Ok, antes de falar isso, precisaria definir o que significa ser mínimo de algum conjunto, certo? Mas tem algum outro problemático conjunto que alguém pode pensar? Sim? Como é? É esse cara aqui? Rapaz, eu acho que dá para achar o mínimo desse conjunto. Qual o mínimo desse conjunto? Eu gostaria que essa coisa é 3, certo? Acho justo. Pedro? Se fosse 3. Você falou o mesmo conjunto. Não é o mesmo conjunto esse? Lembramos que esse veio conjunto e como comparamos conjuntos?
Para você argumentar que são conjuntos diferentes, você precisa achar uma pergunta perguntável para os conjuntos que eles respondem de maneira diferente. Lembre que para conjunto você não pode perguntar quantas vezes pertence fulano. Ele só sabe pertence ou não pertence. Você está passando sacolas, ok? Johnson? Talvez se não tivesse variáveis dentro. São conjuntos de inteiros, tá? Não conjuntos de coisas estranhas. Se fosse um X do tipo int. Então seria um inteiro. E qual seria o problema? Se eu tiver tipo X e Y, os dois são inteiros dentro do set, eu não sei qual dos dois é o mínimo. Porque eu vou comparar eles. Se o x é menor de y, eu vou falar que o menor era o x. E se o contrário, eu vou falar que é o y. Cuidado, quando você tem no seu dado x e y são inteiros. Não, é tipo, você tem dois inteiros. Você chama ele x e y, mas não, isso não significa que você não pode argumentar, calcular coisas com eles e tudo mais. Sim, Júlia? Muito bem, outro extremo problemático conjunto não seria, ou que o vazio com certeza não tem como fornecer o mínimo, mas qual seria o mínimo dos inteiros? O menos 500? Não, né? Porque tem o menos 501 também. Outro conjunto que não seria nem esse extremo seria, na verdade, qualquer conjunto que está descendo para lá. Poderia ser, sei lá, o menos 2, menos 4, menos 8, desculpa, menos 6, sei lá, todos esses caras aqui. Esse é um conjunto que com certeza não tem mínimo. Ok? Então, esse tipo é mentiroso. Tá? Não posso falar que é uma função de conjunto de inteiros. Poderia falar, ok, vou melhorar essa coisa, porque eu aprendi isso na outra disciplina. É falar que, na verdade, é uma função parcial que talvez vai retornar um inteiro se conseguir, talvez não vai conseguir retornar ninguém. Por enquanto, tenho como uma esperança que o outro problema que uma função pode causar, um problema seria não retornar nada. O outro problema é retornar duas coisas. Querer retornar mais que uma duas coisas. Porque a função significa que, dada qualquer objeto, qualquer, então precisa responder, vai dar uma resposta definida, certo? Não vai falar, sei lá, o mínimo desse conjunto é o 3, talvez é o 8 também, me pergunte amanhã, talvez vou mudar minha ideia. Esse tipo de coisa não pode ser uma função. Função matemática, certo? Então, ainda não temos, por enquanto, nenhum exemplo onde o mínimo seria mais que um bichinho merecendo. A gente achou um bocado de exemplos, graças às ajudas de vocês, onde a função não teria como fornecer ninguém que merece o nome mínimo. Por enquanto, não temos nenhum exemplo onde, dado um conjunto, ela teria o problema de falar, ok, peraí, aqui tem dois distintos caras que os dois merecem o nome mínimo. Mas para entrar nessa questão, preciso primeiramente definir o que significa ser um mínimo de um conjunto. Então, antes de comprar qualquer ideia de começar a tipar essa coisa, seria uma abordagem errada de fazer isso. Então, primeiramente, gostaria de escrever o que significa que um bichinho A, o M, quero definir, é um mínimo de algum conjunto. Agora, se eu quero definir essa frase, lembrem, eu vou brigar muito com vocês quando vou cobrar para vocês definir algo. Não faz sentido nenhum começar uma definição assim. O que faltou? Marcos? Faltou o contexto, certo? Equivalentemente, poderia fazer isso ou falando, ok, peraí, seja um M, um inteiro, poderia começar assim. E o A aqui é o quê? Conjunto de inteiros. E agora faz sentido que essa coisa compila. Concordamos? Defino o que significa isso. Mas agora eu sei que tipo de coisas são envolvidas. Outra maneira que poderia estabelecer isso seria falar qual é o tipo da coisa que estou definindo. Então, se eu abstrair aqui essa coisa, o que eu estou definindo é essa coisa, e vocês vão falar para mim qual é o tipo dela. É um mínimo de ok? E a pergunta é quais são esses uns. Alguém gostaria de falar o tipo dessa coisa? Anthony, sim.
Ok, primeiramente você está usando currificada maneira, nenhum problema com isso, mas eu vou usar descurrificada porque acho que nessa disciplina a gente usa mais, mas seria correto? Qual seria o tipo do segundo argumento? 7 Ok. Peraí, tu falou sed, acho que eu vi seta int. É isso que você tinha falado desde o início, set int. Então, no caso, o que tu botaria aqui? Cross ou seta? Cross, ok. Bem. Set int. Fala de novo? Para prop. Ok? E agora, uma coisa muito importante para começar a apreciar é que... Ok, vamos definir isso primeiro e depois vamos comprar uma briga. Alguém gostaria de sugerir definições? Que tipo de coisa preciso escrever aqui? Prop, ok. Outra observação antes de responder. Não faz sentido fazer isso e isso também, ok? Se eu escrever essas duas coisas é suficiente. Se eu escrever essa e depois essa também é suficiente, porque eu sei que estou usando uns parâmetros assim, arbitrários para representar os dois argumentos e sei que tipo de coisa são. Mas eu preciso essa ou essa. E de preferência não as duas, ok? Então, agora voltando, quero sugestões. Que tipo de coisa eu vou escrever aqui? Prop. Como eu sei disso? A partir dessa coisa, ok? Mais mãos. Alguém que não falou hoje? Então, um segundo. Temos 3 pessoas que entendem o que significa alegar que um inteiro é o mínimo de um conjunto inteiro, só eu não quero aceitar isso. Alguém que não falou hoje gostaria de tentar algo? Hadla, obrigado. Muito bem. Algo mais? Menor ou igual a quem? Como posso escrever isso? Não? Peraí, o azão ou azinho? Azão eu vou ter um type error, né? Porque estou comparando um inteiro com um conjunto de inteiros. Mas é uma ideia boa escrever isso e a gente vai querer escrever isso. Só que sem falar o que significa, não podemos fazer isso. Então, idealmente, eu gostaria de escrever o que Hadla falou. Gostaria de escrever isso. Concordamos que essa coisa tem type error? Porque qual foi o tipo dessa relação que estou usando aqui? Int cross int para prop. E agora essa coisa não é int, é setInt. Então, posso falar, sei lá, que Hadla não sabe do que está falando, não entendeu nem o que significa isso, ou posso procurar achar o que ela quer dizer, apreciar essa notação também e falar, peraí, eu gostaria de escrever isso, dando um significado para isso, porque eu não vou querer escrever o que isso significa cada vez, mas pelo menos uma vez na minha vida eu vou precisar escrever o que isso significa, sem precisar desse açúcar, certo? Depois disso eu vou introduzir o açúcar. Então, o que significa isso mesmo? Vou querer sugestões aqui. Hadla é mão também? Ou não? Sim, fale. Ou não é? Peraí, não entendi. Sim, pode falar. Vou brigar com certeza com o nome. Onde pertence esse carro? Ué? Ok, então continua. Existe um carro. Para todo azinho pertence? Aham. Tenho uma briga para comprar. Na verdade, tenho várias, mas vamos lá. Tu falou uma coisa do tipo A mais K igual a alguma coisa, é isso? M mais K igual. É uma coisa dessas? Ok. A briga que eu tenho, principal. Ok, tem várias, mas vou começar com essa. Você está evitando usar essa coisinha boa que a gente definiu e queremos usar. Não queremos evitar usar isso. Que tem qual tipo? Certo. Provavelmente, a melhor maneira de descrever que um bichinho é menor de todos os membros de um conjunto vai envolver usar a ideia de um bichinho menor igual de um bichinho.
certo? Agora, outro problema seria que a gente já viu que nos inteiros não tem como definir a menor ou igual assim, mas a gente acabou definindo de outra forma usando a primitiva ideia de positivo, blá, blá, blá. Então, vamos... e outra, terceira briga seria que mesmo se era para funcionar essa coisa, você deveria inverter esses dois, porque se você escrever assim, parece que o mesmo K vai servir para qualquer Azinho. Então, na verdade, o que você quis dizer é que para qualquer A, eu consigo achar um K tal que vai servir. Então, essa ordem dos codificadores também deveria ser trocada. Mas, de qualquer forma, essa coisa não ia funcionar no mundo dos inteiros. Por quê? Por que não funciona essa ideia? Exatamente. Essa funciona nos naturais. Nos naturais definimos a letra assim, sabe? A menor ou igual assim. Então, mais ideias como definir essa coisa, aproveitando, obviamente, o menor ou igual, alguém que não... tem Mateus lá, sim? Isso. Ok, vou trocar a letra, desculpa, mas vou chamar o arbitrário habitante do Azão, vou chamar de Azinho, tá bom? Para todo... Muito bem. Faz sentido para todos? Ok. Então, o que eu estou fazendo agora? Estou introduzindo um novo... Ok, o símbolo não é novo, tá? Mas é uma nova relação. E eu estou abusando do mesmo símbolo, sobrecarregando o papel dele, mas não tenho nenhum problema com isso, nenhuma confusão, porque sempre que vai aparecer essa coisa aqui, eu vou olhar nos tipos que tem aqui, eu vou saber qual coisa dele eu estou me referindo. Se por acaso são inteiros, é a coisa que já tinha definido antes dessa aula. Se por acaso aqui é um inteiro, aqui é um conjunto de inteiros, vou entender que eu estou usando essa coisa que eu estou definindo agora. A anotação acaba sendo extremamente razoável e natural e conveniente, então eu vou querer usar essa coisa para significar isso. Uma talvez briga, alguém poderia falar, peraí, eu gostaria dessa coisa não significar para todo, significar que existe um tal que ele está por baixo. A gente vai precisar agora comparar essas duas ideias, porque as duas são proposições que falam algo, para ver qual vai acabar sendo mais útil, sendo denotada por essa notação. E de fato vamos pegar essa que Mateus fez. A outra noção também tem um mérito, também faz sentido investigar, mas quem vai acabar sendo denotado por esse símbolo vai ser isso. É menor ou igual do conjunto A, no sentido de ficou abaixo de todo esse conjunto. Cada membro dele. Ok? Sim. Mas aí por que M é um mínimo e não o mínimo? Ok, primeira coisa. Então, Pedro não gosta do fato que a gente usou o artigo indefinido. Gostaria de usar o artigo definido. Só que em matemática, e na vida real também, se você quer ter o direito de usar o artigo definido, você precisa mostrar que essa condição que você escreveu, de fato, define um certo inteiro. Porque o que acontece se eu te dar um conjunto e ele tem dois caras que merecem o mesmo nome? Não ia ser algo definido. Então, por segurança, inicialmente preciso usar o artigo indefinido. E agora, se eu conseguir demonstrar unicidade, eu vou ganhar o direito de escrever o. Agora, existe um pequeno abuso, porque normalmente para você falar o, você precisa garantir não apenas unicidade, mas existência também. E a gente já sabe que existência não vou conseguir nunca, porque vocês acharam aqui um bocado de contra-exemplos. O vazio, os inteiros, os inteiros negativos, os negativos pares, os negativos múltiplos de 3, múltiplos de 4, uma infinidade até bastaria um cara para eu falar que não tenho direito de falar o mínimo. Mas às vezes a gente abusa dessa parte, falar, ok, vou entender, vou falar do mínimo, blá, porque eu já vou garantir que tem um mínimo, mas a outra parte a gente não escapa nunca, ok? Alguma dúvida até agora? Sim? Poderíamos não ter uma restrição para não incluir os negativos desse conjunto A, justamente por conta de que nunca encontraremos Um segundo. A gente quer capturar essa ideia de mínimo de um conjunto. Não faz sentido falar, eu vou achar uma outra ideia que é mais simples para descrever e eu vou chamar ela de mínimo. Porque a gente entende a ideia de mínimo até para conjuntos que incluem inteiros negativos. Se eu pegar o conjunto de menos 500, menos 100 e 500, eu gostaria de falar o mínimo desse conjunto é menos 500. Não faz sentido, então, restringir minha ideia
só porque isso vai acabar dando mais respostas. Quero capturar as respostas que tenho no meu coração. No meu coração, o mínimo do conjunto menos 500, menos 100 é 500, deveria ser o menos 500. Não faz sentido falar, esse conjunto não é aplicável o conceito de mínimo porque nele tem inteiros. É daí. A ordem que tenho nos inteiros me permite falar do mínimo desse conjunto. Ele não me permite falar o mínimo de vazio, não me permite falar o mínimo dos inteiros todos, mas eu quero, para qualquer conjunto que faz sentido falar do mínimo dele, quero definir a palavra mínimo para capturar a ideia que já tenho no meu coração. Faz sentido? Ok. A notação que vamos usar seria essa aqui, que agora começa a parte interessante. Vamos lá. M igual min de A. Vou consultar aqui ideias. Qual é o tipo dessa coisa toda que eu escrevi? Não estou perguntando o tipo do min, estou perguntando de toda essa coisa que escrevi. Tipos. Só tem que é o tipo da coisa que escrevi. Bora mais mãos. Alguém que não respondeu? Felipe, não. Gabriel Soares. Como é? Gabriel Soares. Errei muito. Gabriel Soares, falei. Não, Uma prova. Alguém discorda? Ok. Sabemos que... Ok, de fato uma prova. Sabemos que as props estão assim separadas com o apelido em raças. Lembramos quais são as raças que estou referindo para props? Universal, existencial, conjunção, disjunção, implicação, negação, equação. E as outras nem são, na verdade, nem a negação é raça, porque a negação é açúcar para implicação, certo? E o bottom, certo? O false. Minha pergunta agora seria qual é a raça dessa proposição. Se é para ser proposição, deveria ser uma raça. Mãos. Ok, Pedro. Uma e equação, no caso. Certo? Equação, quem concorda? Ninguém? Ok. Quem tem briga? Ok. Não. Ok? Precisamos cair nessa armadilha? Não, pegadinha, não sei. Precisamos cair nessa para apreciar algo. Uma abuso notacional que a matemática acontece o tempo todo. Às vezes a gente fala blá blá igual blá blá, mas essa coisa que a gente está escrevendo não é uma equação. Essa coisa significa... Alguém pode falar para mim o que significa isso? Significa isso. E agora se eu perguntar de novo, qual a raça então dessa coisa? Sim? Conjunção. É uma conjunção disfarçada pela notação, fingindo que ela é uma equação, mas essa na verdade é... Se eu quero demonstrar isso então, eu preciso demonstrar o quê? Duas coisas. Se isso aparecer no meu alvo, é uma conjunção. Vou splitar, demonstrar essa coisa, demonstrar essa coisa. Então preciso ficar alerta, porque tem coisas que de fato a gente escreve como se fossem equações, mas de fato não são. E por que não posso considerar a equação? Porque se era para ser equação, deveria ser equação entre o tipo de entre coisas do mesmo tipo. Obviamente eu vou pensar que o tipo aqui é quem? Equação de qual tipo? De int, certo? Esse cara tem algum problema aqui? Não, ele é um int. Mas esse cara não significa nada. Exatamente pelo fato que o min não é uma coisa que vai de set de int para int, o min sozinho não significa nada. Tá? Então, não tenho um objeto na esquerda, um objeto na direita, do mesmo tipo, alegando uma igualdade equação entre esses dois. Não é o caso. Toda essa coisa preciso entender como uma abreviação dessa frasinha. M é o mínimo de A. Peraí. Agora, qual seria um grande perigo? Se eu não demonstrar unicidade de mínima, eu poderia escrever, olha, o U é min de A, vamos supor que eu sei disso. E vamos supor que eu sei que o V também é min de A. Olhando nessas notações nos meus dados, eu ia falar, peraí, então o igual a uma coisa, o V igual a mesma coisa. Então eu gostaria de inferir o quê? Que o igual a V. Mas se eu não tenho unicidade de mínima, exatamente essa coisa que eu não posso garantir. Então, quando é que a gente vai nos permitir, quase sempre, infelizmente, acontecem uns abusos enormes. Vocês vão encontrar esses abusos quando escrevemos coisas como essas em complexidade. Não sei se alguém já viu uma coisa parecida. A F é da ordem da G. Aqui esse abuso é enorme e quebra qualquer regra. Mas, normalmente, quando a gente vai abusar a notação que envolve o símbolo da igualdade, a gente vai, pelo menos, querer garantir unicidade. Então,
A coisa que eu vou querer demonstrar agora, para ter o direito de usar essa notação, é para ter o direito de falar abusando pouco ou usar o artigo definido, seria a unicidade de mínimo. E as únicas coisas que tenho à minha disposição para demonstrar a unicidade de mínima são as coisas que tenho na minha especificação de inteiros. Versão 4. Certo? Então aqui preciso demonstrar, que não vou demonstrar isso, vocês vão. Façam isso novamente, porque motivos óbvios. Preciso demonstrar unicidade de mínima. Na verdade, vou escrever de mínimo, porque a ideia é que você tem um conjunto, tem dois caras merecendo o nome mínimo. Agora estou perdido, não sei se é melhor mínimo ou mínima. Pronto. Eu acho muito justo essa saidinha aqui. Quero alguém falar para mim o que significa esse enunciado. Traduzir, se meu alvo é demonstrar, chega alguém e fala, demonstre a unicidade de mim. O que é o meu dever? Como posso traduzir essa proposição? Mais mãos. Alguém que não falou? Ninguém que não falou. Marcos, fale aí. Para todo A e B e Eu vou usar o V, mas continua. se U e V são mínimos, isso implica que U igual. Fale assim, quero escrever uma fórmula. O V são... Não quero traduzir demais. Eu posso usar essa frase porque eu já defini. Eu posso usar essa frase porque eu defini essa coisa para significar isso. Mas, na verdade, tecnicamente, estou tentando defender a ideia que eu não tenho direito ainda de usar essa anotação, porque quero tomar cuidado com esse abuso da igualdade, usar apenas depois de conseguir unicidade. Ainda não consegui unicidade. Mas essa frase eu tenho. Então, como você falaria? Fala o que tu falou de novo? U, V mínimo. De quem? Não foi definido o que significa que um inteiro é o mínimo. O 5 é mínimo? Não sei. Então, está faltando algo aqui, está percebendo? Falta Ok, então, o que tu esqueceu aqui? esqueci de outro para todo. Certo. Agora, se você vai usar esse para todo depois dos inteirinhos ou depois do... Eu vou preferir começar com o meu conjuntinho aqui. Vamos lá. Para todo... Para todo A do tipo 7 Sim. Agora, um segundo, um detalhe. Queremos confortos, deixar coisas simplistas quando são inferíveis. Vamos ver, eu quero argumentar sobre isso, na verdade quero que vocês argumentem sobre isso, por que eu não preciso escrever toda essa bagunça aqui. Por que seria aceitável eu só falar, vamos lá, para todo... Opa. Para todo o V... O que seria o resto aqui? U e V min de A implica em U igual a V. Uma pergunta que tenho já implica o quê? U igual a V. Igual a V. Uma pergunta que tenho já aqui é a seguinte, antes de voltar na minha pergunta original. O que significa essa coisa? Entendemos? É uma proposição. Qual a raça dela? Conjunção. U é o mínimo. Literalmente é isso. U é um mínimo de A e V é um mínimo de A. Tá? Estou escrevendo isso de uma maneira um pouco mais legível, mas aqui espero que é claro que é uma conjunção. Ok. Agora, para voltar na minha pergunta anterior, como que eu sei os tipos de cada coisa dessas aqui? Porque eu posso escapar o trabalho de escrever essas coisas. É um hábito bom escrever quando eu quero, se eu quero uma proteção do meu compilador para falar, peraí, você se confundiu aqui, ok? Mas eu não tenho essa obrigação tecnicamente, nesse caso, suficientemente simples para omitir isso, sem ter nenhuma pergunta, qual tipo de A, qual tipo de U, qual tipo de V. Quer alguém argumentar sobre como inferir essas coisas? Letícia? Subir? Espera aí, é isso? Ok. Vamos lá. O mínimo é definido para um inteiro e para um... Ok, então a partir dessa tipagem aqui, e a partir do fato que apareceu aqui o mínimo de
A, eu já sei qual é o tipo de U e qual é o tipo de A. E a partir do momento que apareceu V, mínimo de A, eu sei também qual é o tipo de V. Então, acabou a história, eu sei que essas coisas aqui são sedint, eu sei que essas coisas aqui são int, não preciso escrever isso. É inferível a partir da coisa que eu escrevi depois. Tá? Ok, e como eu ia demonstrar isso? Por Fight Club, suponha que você tem, seja A um conjunto, seja um V tais que os dois são mínimos, e você precisa demonstrar que é o igual V. Obviamente, você precisa saber aqui as propriedades dessa coisa aqui. Porque toda essa coisa vai acabar baseando nessa ideia. Não quero resolver isso, vocês vão demonstrar, vocês vão postar no Zulip. Dúvidas que não tem a ver sobre como demonstrar isso? Sim. Rafael. Sobre um conjunto possível para analisar isso. Se, por exemplo, eu pegasse um conjunto dos inteiros não negativos, eu poderia afirmar que o mínimo dele é zero? Sim, não, peraí. Não questão de se você. Vou comprar uma briga parecida que a gente comprou outra vez, que você estava falando de uma briga sobre ninguém divide o zero. Lembra aqui? Também não faz sentido perguntar agora assim, posso dizer que o zero Tu está perguntando isso? Certo? Não é essa a pergunta? Ok. Eu quero brigar, então, com a forma que você está perguntando, porque parece que seria uma ideia de convenção. Sei lá, é aceitável, blá, blá. A gente definiu o que significa que um bichinho, um inteiro, é mínimo de um conjunto. A definição acabou. Então, a pergunta é se essa coisa satisfaz a definição. Não é uma questão se eu posso ou não posso dizer isso. Eu defini o que significa o M igual min de A para qualquer inteiro e qualquer conjunto de inteiros. Se eu entendo que esse cara aqui é um inteiro e essa coisa aqui é um conjunto de inteiros, então essa proposição que você botou na mesa significa algo. Então, eu posso ver se eu consigo demonstrar isso ou refutar isso, para decidir qual a resposta certa. Não seria questão de, vamos concordar, ou sei lá, não pode perguntar isso. Porque a gente definiu isso sem exceção, para qualquer int e qualquer min. Então, para traduzir a coisa que você botou na mesa, é o quê? Zero pertence nisso. E zero menor ou igual disso. Você tem alguma dúvida sobre alguma das duas partes da construção? Então, qual a resposta na tua pergunta? Como é? Peraí, tu está falando que não podemos dizer isso no sentido de tem type error ou no sentido de não é válido? Qual seria o type error? Peraí, eu entendi que você descreveu aqui os inteiros, tu falou os inteiros não negativos. E agora você está falando que você não sabe se tem inteiros não negativos neles. No caso, eu não entendi muito bem essa noção que o senhor passou do infinito, porque pelo que eu entendi, não tem como afirmar que pode estar nesse conjunto por ele ser infinito. Não. De onde tu está tirando isso? Um segundo. Eu entendi que o conjunto que você está referindo aqui é esse conjuntinho aqui. O conjunto de todos os x tais que é x maior ou igual de zero. Não é esse? Ok. Então, se você está falando sobre esse conjunto, eu sei que o zero pertence aqui, certo? E eu sei também que ele é menor ou igual de qualquer bichinho que está lá. Ok? Então, eu sei responder na pergunta. Alguma outra dúvida? Ok. Então, uma maneira de ver essa... Ok, é importante perceber aqui que, na verdade, dentro da definição de ser um mínimo de A, são duas coisas que precisam ser satisfeitas. E a gente sabe também uma outra ordem que temos nos inteiros interessante, que é qual? Ok, eu errei, a gente não sabe então, nenhuma outra ordem nos inteiros que é interessante. Alguém precisa responder nisso? Obrigado, Carlos. Peraí, o máximo não é uma ordem. O máximo conceito que posso definir, nem vou escrever aqui, porque é meio óbvio como vou definir o máximo, mas não uma ordem. Certa ordem deveria ser uma relação, que ela é reflexiva, transitiva e talvez tenha mais propriedades. Qual seria uma outra ordem que a gente conhece nos inteiros? Hadla? Ok, temos essas, ok, vamos lá. Temos essa. Temos as versões estritas delas, ok? Qual seria a outra ordem que temos nos inteiros? Divide, obrigado.
A primeira relação de ordem que a gente viu no nosso inteiros não foi nenhuma dessas, foi a relação de divide. E a gente viu que, na verdade, ela não merece totalmente o nome ordem, porque mesmo que ela é reflexiva e transitiva, e essas são as propriedades essenciais de ordem, ela não é antissimétrica. Okay? Mas ela é, vamos chamar ela de ordem, e quero ver o que posso falar sobre essa ideia, tentando capturar mais ou menos uma ideia parecida de mínimo. Okay? A gente viu que se eu desenhar todos inteiros, se perguntar se eles têm um mínimo a partir dos olhos dessa ordem, qual era o mínimo deles? Se eu desenhar os inteiros, olhando junto com essa ordem de divide, e não a ordem menor ou igual, como pareceu o diagrama Hasse que a gente viu lá, quem estava no bottom e quem estava no top. Parecia muito estranho, tá? Bem amplo e alto, mas Alvaro? Não tem sem mão? Ok, confundi o nome. Pedro? No caso, o bottom seria o 0 e o top não seria. Não é ótimo. Tu tá confundindo a ordem, talvez. Qual o bottom, Letícia? Ou seria o bottom, O mínimo, no caso, o bottom, sim, aham. seria os fatores primos, os primos. Esse seria o primeiro andar. Calma aí. Você está esquecendo um cara que mora no andar abaixo deles. Como é? O 1. O 1 é o menor cara aqui. O que significa menor aqui? Mínimo. Significa que pertence no conjunto. A gente acabou de definir o que significa mínimo. É um inteiro 1, de fato é. E o que mais significa? Que é menor ou igual. O que significa menor ou igual agora? Divide, certo? Divide qualquer inteiro. Tem outro? Quem? Ou menos um. Então aqui tem dois inteiros que os dois merecem a ideia de mínimo, ok? Então aqui não tem unicidade de mínima, exatamente porque minha ordem na verdade não é antissimétrica. Enquanto a ordem que eu tinha antes era antissimétrica, então qualquer dois candidatos, estou dando praticamente a dica aqui de como resolver isso, esses dois vai acabar cada um sendo menor ou igual do outro, então você vai concluir que são iguais. Enquanto aqui você não tem essa conclusão. O 1 e o menos 1, qualquer um deles divide todos os inteiros, divide ele mesmo, divide o outro, e divide qualquer um inteiro. Qual seria o máximo aqui? Sim? O 0. E aqui, de fato, tem só o máximo. Ok? E a gente viu todos os inteiros, a gente associou os sócios. Então, todos os outros inteiros aqui no primeiro andar tinha esses caras aqui. Não quero falar primos ainda porque não sei o que significa primo. Mas, enfim, tá. Supondo que a gente já ouviu falar essa palavra, a gente ia falar que é o andar dos primos, sei lá. E ok, a gente desenhou um pouco essa coisa. Bem, agora, meu ponto é o seguinte. Quero olhar dois números inteiros e eu quero ver os divisores de cada um deles. E eu vou pegar, sei lá, talvez o 6 e talvez o 9. Não quero o 6 e o 9. Vou querer outros números antes de desenhar algo. Vamos ver, na verdade, todos os divisores do 12. E eu não quero entrar em mais ou menos 12, tá? Cada vez que eu estou escrevendo um inteiro aqui, vai ser implícito mais... São dois inteiros. Exceto para o 0 que é o mesmo, ok? Então, 12. Como posso ver todos os caras que são divisores de 12? Quero desenhar eles, certo? De uma maneira que faz sentido para a ordem. Então, o que vai ser abaixo do 12? Quem vai ser no bottom de todos eles? É 1, obviamente, certo? 1, com certeza é um divisor de 12, divisor de qualquer coisa, e ele vai acabar dividindo, talvez, intermediários divisores. Quem vai ser aqui, acima do 1? Quem mais? Quem mais? Não. O 4 não entra nesse andar, ok? O 6 não entra nesse andar. Cadê o 6? O 6 é esse cara aqui. Ele está aqui, ok? Estou já percebendo que meu desenho não vai ser o melhor. Vamos lá. Quem mais está aqui? O 4? Algo mais? Então faz sentido desenhar esse cara assim? Faz, ok.
o que seria os divisores do 18? Ok, o 1 vai ser o bottom, sim, que vai ser ok, o 1 aqui, aham. Algo mais? Onde fica o 6? E do 2? Algo mais? Onde fica o 9? E em relação com o 6? Então no lado, certo? Ok. Aham. E? Justo? Ok. Então poderia, na verdade, completar essa coisa assim, certo? E ver que, ok, se olhar os divisores de 18, desculpa, do 12, ok, vamos lá, os divisores de 18 são esses aqui. Faz sentido o que estou fazendo? Ok, e os divisores de do 12 seriam esses aqui. Faz sentido o que estou fazendo? Ok, e agora eu quero olhar nos divisores em comum desses dois inteiros. Quais são? Esses caras, ok? Então, os divisores, se olhar no conjuntinho assim, ordenado, desenhado bem, dos divisores em comum, que eu vou escrever assim. Ai, não consigo escrever mais. Vamos lá. Qual vai ser esse desenho? Vai ser o 6, o 2, o 3 e o 1. Ok? Agora, escolhi esses dois caras, eu escrevi essa coisa, no final das contas eu estou olhando para quais são os divisores comuns de dois números. E olhando neles, eu posso escolher um cara que domina todos eles. Quem seria esse cara? E a pergunta é, domina qual sentido? A única ordem que me importa agora é a divide, ok? Então estou procurando achar se nesses caras existe um top. O 6 é o top desses caras. O que significa top? Ele é maior ou igual, em qual sentido? Não no sentido do valor absoluto, sei lá o quê. No sentido de ele não divide, ele é dividido por, certo? De todos esses caras. Faz sentido isso? Sim? Como é? Então é para o seu bottom. Não, o bottom é o que é dominado por todos. Estou usando essa palavra assim, só para fazer sentido. Seria o max desse aqui. Seria esse cara. Esse seria o mínimo. Ok. Agora, imagina que não escolhi o 12 e 18. Não sei quais são os números. Eu estava, sei lá, sair para o banheiro durante essa parte. E eu cheguei nessa parte aqui, que só caiu esse desenho. Eu quero escolher quem vai ser o melhor representante. Mas, ok, obviamente não vai ser com o 12 e 18, vai ser outros números. Mas vamos supor que os divisores em comum de dois números acabaram sendo esse aqui. O 4, 6, 2, 4, 3 e o 1. Então, eu perdi toda essa parte da aula, onde eu botei dois inteiros, eu desenhei essas coisas, eu peguei a coisa em comum, eu perdi essa informação também, cheguei a partir dessa parte, só que, na verdade, a parte, nesse momento, é assim. E a pergunta é a mesma, eu quero decidir quem é quem dominou todos esses inteiros aqui. Qual a resposta? Quem acha o 4? Quem acha o 6? Tem umas respostas para o 6. Quem acha o 2? O 3? O 1? Okay. O 2 é estranho defender. Alguém achou 4? Não. Mas alguém achou o 6? Ok. O que significa que o 6 dominou todos esses? Significa que para todo x, aqui dentro, o x divide o 6. Isso o que significa?
Então, se eu de fato não estou me enganando pensando em outra ordem, de jeito nenhum o 6 conseguiu dominar o 4. Nem o 4 dominou o 6. Eles são incomparáveis com os olhos do divide. Então, minha conclusão aqui seria o quê? Quem é Então, a palavra que estou procurando por enquanto é o maior divisor comum. Mas preciso entender que quando eu falo maior, a ordem certa para considerar não tem nada a ver com essa, que provavelmente vocês estão pensando quando vi essa palavra. A ordem certa para considerar é essa. E eu estou procurando ver qual seria o maior divisor comum de dois números. E agora, se os divisores comuns são desses dois, significa que esses dois não iam ter um maior divisor comum. Então, uma coisa para demonstrar é que, na verdade, essa coisa não pode acontecer. Porque a gente já sabe que, sei lá, qualquer dois números, eles têm, de fato, um maior divisor comum. Então, não importa quais números você vai começar a escolher aqui, qual vai ser teu 18, qual vai ser teu 12, desenhando toda essa coisa, colorindo dessa forma, no final das contas, as cores em comum vão ter essa forma. Vão ter um cara aqui que vai dominar todos. E aqui também vai ter um bottom, mas já sei qual é o bottom, isso não é interessante. Então, para escolher o melhor dos divisores comuns, a coisa interessante seria quem conseguiu dominar esses caras. Mas isso não é gratuito. Precisa demonstrar que, dado qualquer dois inteiros, essa situação não pode acontecer nunca, e defender a existência de um melhor divisor comum. Só porque para conseguir fazer qualquer dessas coisas, é preciso definir primeiramente o que significa MDC. Onde vou enfatizar muitas vezes, para nós aqui, esse M não vou falar nunca mais como maior. Vou chamar melhor. E a ideia é que, dependendo do contexto, é o que você está vendo, melhor às vezes vai significar menor, às vezes vai significar maior. Não faria sentido nenhum dar qualquer importância aqui no 1, porque qualquer dois inteiros que eu vou pegar lá, o bottom deles vai ser sempre 1. Então, sempre uma das duas coisas, o maior ou o maior ou o menor, vai acabar sendo o cara interessante. E uma das coisas que precisamos começar a elaborar é entender, sem eu falar melhor ou maior ou menor, o que significa melhor em cada contexto aqui. Não faz sentido nenhum considerar o 1 como algo interessante sobre os dois inteiros. Sempre vai ser o bottom 1 aqui. Esse cara vai ficar mudando. Então, uma definição que vamos precisar fazer com cuidado seria definir o que significa MDC. E preciso botar essa coisa na mesa. O que vai acabar sendo... Então, queria definir essa ideia. M, eu já aprendi desde uma hora atrás os perigos de tentar escrever coisas com igualdade e tudo mais, o perigo de usar o artigo definido. Então, eu vou precisar falar M é... Alguém me ajudar? A próxima palavra? Obrigado. Melhor divisor comum. De quem? De AB. Onde quais são o contexto que eu tenho aqui? O M é... E o A e B são? Inteiros, ok? Qual seria essa definição? Cuidado, não vou querer envolver nada que tenha a ver com essa ordem que não tem nada a ver com divisão. Minha ordem aqui é divisão. Então, sempre essas coisas envolvem conjunção de duas. Primeiramente, ele precisa ser um deles. Precisa ser divisor comum. Segundamente, precisa ser melhor. Então, precisa ser... M é um divisor comum. E M é o melhor. Como vou traduzir a conjunção aqui? Duas coisas sempre. Qual vou traduzir a primeira? Bem fácil. Alguém? Sim? M divide A e M divide B. Muito bem. A primeira já era. Uma conjunção. Ok. A outra, eu vou falar qual é. Ele é um divisor comum. Para falar que ele é melhor, blá blá, preciso comparar ele com qualquer outro divisor comum. Então eu vou começar com essa ideia. Para qualquer outro candidato divisor comum, se divisor comum do saber, o que eu garanto? Sim? C
Muito bem. Garanto que o meu dominou esse C. Você ficou embaixo dele. Ok, essa seria a definição correta do que significa melhor divisor comum. E vamos precisar demonstrar um bocado de coisas. Encerramos a aula aqui.